eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Pesquisadores em todo o Brasil têm relatado problemas para acessar os sistemas do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O motivo? Apagões na central do Conselho. Com isso, a plataforma Lattes, que é responsável por guardar todos os artigos e a trajetória científica do país, não só ficou fora do ar, como trouxe o receio de perdas irreparáveis, já que não se tem certeza sobre a possibilidade de migração dos dados ou a existência real de backups dos sistemas. Com isso, décadas de registros poderiam ser apagados da noite para o dia. A Lattes se prontificou dizendo que está fazendo tudo para proteger os arquivos e que não há perda de dados. No dia 28 de julho, o presidente do CNPq, Evaldo Vilela, e o diretor de Gestão e Tecnologia da Informação, Thales Marçal, falaram sobre a indisponibilidade dos sistemas do CNPq num vídeo publicado oficialmente. Temos divulgado desde sábado notas com as informações que já eram possíveis termos naquele momento. Mas quero aqui explicar um pouco mais do que aconteceu, fazer um balanço do problema e atualizar todos sobre a situação assim que identificamos a queda do acesso ao sistema, na sexta-feira à noite. Aí nós começamos a atuar para entender todo o problema. Sabíamos e sabemos da apreensão que essa indisponibilidade podia causar, no quão importantes são as plataformas do CNPq para a comunidade científica e de como era urgente poder dar um posicionamento que pudesse tranquilizar a todos. Mas não tínhamos ainda informações confiáveis para poder dar mais detalhes. Aguardamos então o diagnóstico dos técnicos para que pudéssemos falar com segurança sobre a situação. Ontem tivemos a confirmação do diagnóstico, realizado por duas empresas que apontou o problema em um dispositivo do equipamento, a chamada controladora do storage. Importante ressaltar que não foi um agente externo, nada de hacker, mas sim uma questão técnica, a falha de uma peça que pode ser substituída. Assim, tão logo podemos afirmar com segurança, divulgamos que o backup das informações está garantido. Sabemos que essa é a grande preocupação e foi nossa prioridade ter certeza dessa garantia para poder informar o mais rápido possível toda a comunidade. O restabelecimento da plataforma Lattes tem sido absoluta prioridade para nós. E, portanto, ter a certeza do backup preservado era a nossa prioridade máxima. Entendemos também que haveria uma apreensão sobre os pagamentos de bolsas e prontamente respondemos que não teremos nenhum problema nesse sentido, ou seja, os pagamentos não serão afetados. Com relação aos prazos de submissão de propostas, de prestação de contas, de vigência das bolsas, reforço, como também já dissemos em nota anterior, que todos os prazos do CNPq estão suspensos e serão prorrogados. Sobre a causa da indisponibilidade, a partir dos diagnósticos confirmados, buscamos imediatamente um novo dispositivo para realizar a troca. E aí nós vamos ouvir agora o Dr. Thales a respeito das questões mais técnicas. Obrigado, professor Evaldo. Nós já temos as opções de aquisição e assim que identificarmos a possibilidade de troca desse dispositivo, o equipamento será restaurado e os acessos restabelecidos. Importante ressaltar que já estava em andamento a atualização dessa infraestrutura, com um novo equipamento já adquirido no início do ano e o processo de migração de todo o sistema para ele já estava em andamento. É um processo lento e foi no meio desse processo que o equipamento antigo apresentou o seu problema. Assim que o equipamento for consertado, retornaremos à migração para o novo equipamento e o backup dos dados está sendo instalado também nesse novo equipamento. Como é uma base de dados imensa, são quase 7 milhões de currículos, isso demora alguns dias, mas já foi iniciado e ainda faltam cerca de 48 horas para finalizar. Então, resumindo, o problema foi diagnosticado, a peça a ser substituída também foi identificada e a troca deve acontecer o quanto antes. Os dados estão todos garantidos, assim como os pagamentos. E ressalto que o problema na questão da TI não
está relacionado ao orçamento. Isso também é muito importante. E a modernização da infraestrutura, que já estava em andamento, será retomada com perspectiva de melhorias. Pedimos desculpas por todo o transtorno causado por essa falha e reforçamos que todos os comunicados do CNPq são divulgados exclusivamente por nossos canais oficiais, site e redes sociais. Evitem, por favor, as fake news. Muito obrigado. A queda dos sistemas logo reacendeu a discussão do descaso que a pesquisa científica e a ciência têm vivido nos últimos anos no Brasil. E não é de hoje que o mundo acadêmico vem alertando sobre os problemas que a falta de incentivo e de investimentos na área científica podem trazer. Em um levantamento do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, feito pelo Felipe Salto, economista e diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado, mostrou que o investimento para a ciência está em seu menor patamar dos últimos 21 anos. Saiu de 2 bilhões e 400 milhões de reais no ano 2000, passou pelo ápice de 3 bilhões e 100 milhões em 2013 e agora caiu pela metade. Está em 1 bilhão e 200 milhões em 2021. Os cálculos ainda revelam que os valores estão deflacionados, ou seja, abaixo dos reajustes da inflação. Nesse episódio, vamos falar sobre a importância da ciência e qual que é o nível de valorização que damos a ela aqui no Brasil. Para isso, conversamos com o André Azevedo da Fonseca. Ele é professor e pesquisador do Centro de Educação, Comunicação e Arte da Universidade Estadual de Londrina. Professor André, muito obrigada por nos atender. Bem-vindo ao Item Mais para falar sobre esse tema tão importante para o Brasil. Muito obrigado, prazer participar, sobretudo para falar de um tema emergencial nesses nossos tempos. Professor, antes da nossa conversa, eu trouxe alguns números com relação à queda do investimento na ciência no nosso país. Queda acentuadíssima, principalmente se olharmos para os números, por exemplo, de 2013, quando tínhamos investimentos na ordem dos 3 bilhões e agora 2021 na casa de 1 bilhão. O que explica essa queda, professor? Uma série de fatores. Nós temos visto vários contingenciamentos, sobretudo a partir de 2017, mas de fato, de 2013 para cá, as bolsas estão congeladas, há um decréscimo de investimento explícito, e isso é muito preocupante, sobretudo nesse momento em que estamos vivendo uma pandemia, estamos observando a importância da pesquisa, da ciência e de investimento nos cientistas e nos pesquisadores. Isso é extremamente preocupante porque demonstra que nós não estamos priorizando aquilo que é essencial. Nós não estamos observando os pontos em que a sociedade mais precisa. Então isso nos traz muita angústia e me parece que esse apagão no Lattes de fato faz parte desse contexto. O senhor traz aqui um exemplo do dia a dia, da prática, esse apagão no Lattes. Quais são os outros reflexos, impactos que a gente consegue observar hoje no mundo científico, no mundo acadêmico, por conta dessa queda das verbas destinadas à ciência? Pois é, né? Isso vem de algum tempo e talvez esse apagão seja um momento, um sintoma muito importante de tudo isso que tem acontecido. Primeiro, os cientistas têm sido afetados por uma angústia muito grande, por uma instabilidade e por uma dificuldade, inclusive, de planejamento. Então, nós não temos condições de saber se em 1, 2, 5 anos a gente vai ter condições de fazer pesquisa no Brasil por conta dessa instabilidade que nos inquieta muito. Estudantes têm sofrido isso de forma muito particular, porque, para a gente ter uma ideia, as bolsas, uma bolsa para um estudante que está fazendo doutorado hoje é de R$ 2.200. Então, imagina se alguém tem condições de se dedicar a um projeto de pesquisa que pode mudar a ciência, que pode contribuir com a saúde pública, contribuir para resolver problemas da sociedade, com uma bolsa sem nenhum amparo trabalhista, sem aposentadoria. Então é muito instável tudo isso. Então os estudantes têm sido particularmente afetados por essa questão. E esse apagão, nesses nossos tempos, ele traz uma angústia superior, particular também. Porque se nós estivéssemos em tempos normais, nós ficaríamos mais tranquilos. Mas como nós vivemos nesse contexto de muita hostilidade contra a ciência, de movimentos que tentam estigmatizar, inclusive, a universidade, isso faz com que isso fique ainda mais perturbador para todos nós, né? Então nós ficamos realmente muito inseguros
anos sobre quais serão os próximos passos, o que é que foi perdido e de que forma isso vai perdurar nesses próximos tempos. Professor, na sua fala, o senhor destaca muito o papel do estudante, quem está começando a carreira no mundo científico, e a gente vê essa queda de investimento na ciência no nosso país. A gente tem como reflexo, por exemplo, o que se chama de fuga de cérebros, ou seja, muita gente indo atrás de investimento lá fora? Com certeza. E há aspectos muito trágicos na fuga de cérebros, que é quando os estudantes desistem da carreira acadêmica ou preferem adiar a carreira acadêmica e não só buscar oportunidades no exterior. Eu conheço gente, assim, do meu círculo de ex-alunos, de orientandos, que estão muito desanimados, desistindo mesmo. Então, há uma geração de estudantes que estão sendo diretamente afetados e isso traz impactos duradouros. Nós estamos perdendo grandes talentos na ciência, deixando de investir nessas pessoas por conta desse momento que é não só instável, eu insisto nisso, mas também hostil. A gente vê como que há discursos, inclusive vindo do próprio Ministério da Educação, que é quem deveria cuidar, quem deveria acolher o sistema e a comunidade científica brasileira, e eles estão sendo deliberadamente hostis em relação à ciência. Então isso nos traz muita preocupação, instabilidade. Agora, por outro lado, nós como professores estamos empreendendo um esforço para acolher estudantes, para apoiá-los, para buscar oportunidades. Então há muita movimentação, mas de fato os cientistas estão bem cansados, né? Nós estamos exaustos por conta de tanta má notícia em relação a isso que deveria ser um consenso nacional, né? O valor que damos aqui à ciência é muito diferente do valor lá fora, no exterior? A gente consegue, por exemplo, traçar um paralelo, professor, para que a gente consiga ver na prática como é que o investimento da ciência se dá aqui no Brasil e como se dá no exterior? Olha, há muitos contextos, né? O cenário internacional de ciência é muito diversificado, mas às vezes a gente faz alguns paralelos que são impressionantes. Então, quando a gente vê, por exemplo, o orçamento de Harvard, às vezes é muito maior do que o orçamento inteiro do CNPq aqui no Brasil. E aí, quando a gente vê também os valores das bolsas, a gente percebe que, de fato, é absolutamente inviável. Eu fiz o exemplo da bolsa de doutorado, mas quando a gente vê, por exemplo, uma bolsa hoje de mestrado, ou seja, o que o país está investindo em um cientista, em início de processo de formação, é R$ 1.500. Então, e ele não pode trabalhar assim, em outros serviços, ele tem que se dedicar exclusivamente à sua pesquisa. Então, isso, de fato, não é nada estimulante. Agora, há contextos muito diversificados. Eu conheço bem o da Espanha, eu atuei como professor visitante na Complutense de Madrid, e lá também há uma reclamação permanente dos professores em relação, por exemplo, a um problema que nós vemos muito aqui, falta de concursos públicos, de modo que as universidades acabam contratando professores temporários. Esses professores também têm um contrato muito precário, porque esse contrato dura 1 ano, às vezes 2 anos, então eles têm muita dificuldade para desenvolver projetos de médio prazo. Eles também se sentem muito instáveis, é desligado da universidade, aí depois volta de novo. Então isso não favorece um ambiente em que eles possam criar raízes, criar vínculos, desenvolver projetos e contribuir de forma mais efetiva no desenvolvimento da ciência. Porque ciência é uma atividade que demanda tempo. Às vezes, cientistas demoram 5, 6, 10 anos para conseguir, junto com seu grupo de pesquisa, um resultado verdadeiramente efetivo. Assim. A ciência exige um tempo de maturação que não funciona com toda essa instabilidade e com essa incapacidade de planejar. Mas o mundo, assim, há muitos contextos diferentes, mas o Brasil não há dúvidas de que está em um momento bastante delicado. Professor, para a gente caminhar para o fim da nossa conversa, no início falamos da pandemia, como ela deu uma outra dimensão, uma dimensão ainda maior para a importância da ciência. Isso pode se transformar numa maior valorização do cientista aqui no Brasil? O senhor acredita nisso? Olha, a gente esperava que isso acontecesse assim que veio a pandemia, mas nós realmente subestimamos a capacidade de grupos que não gostam e que rejeitam a ciência nessas lutas aí de representação. Então nós temos visto como que ainda hoje há uma cultura negacionista que está ligada a essa ideia de querer censurar pesquisadores. Nós vemos governo, nós vemos poderes tentando ameaçar
ameaçar pesquisadores através de processos judiciais, causando impactos na liberdade acadêmica. Recentemente foi divulgado um relatório internacional falando sobre liberdade acadêmica. O Brasil foi listado como um dos países em que isso tem sido ameaçado. A liberdade acadêmica é um ponto essencial para a ciência, porque os pesquisadores, com a sua maturidade, têm plena capacidade de entender quais são as suas prioridades. Nem sempre a gente é capaz de dizer qual será o resultado de uma pesquisa básica que no futuro vai oferecer subsídios, vai oferecer um alicerce para que grandes pesquisas de impactos muito amplos na sociedade sejam realizadas. Então, tudo isso faz com que a gente realmente fique na dúvida sobre qual é o papel da pandemia na valorização da ciência, né? Porque há muitas lutas sendo travadas contra a ciência, inclusive negando a pandemia. Acho que esse negacionismo ele é parte desse grande contexto que acaba refletindo na instabilidade, na fragilidade dos cientistas hoje. Como historiador, eu diria que tudo se transforma, mas os cientistas estão se conscientizando cada vez mais de que é preciso, por exemplo, fazer divulgação científica, deixar claro para a sociedade qual é o seu papel, atuar politicamente, porque em um período em que a ciência está sendo atacada por conta de ideologias, me parece que os cientistas não podem mais se dar ao luxo de não se posicionar, de não participar politicamente, para que a gente possa construir um ambiente mais favorável para que todos sejam beneficiados, para que a sociedade inteira seja beneficiada, né? Então essa é uma luta ainda em desenvolvimento. Que a gente consiga vencer essa luta, professor, a favor da ciência, sempre. Mais uma vez, obrigada por essa conversa. Muito obrigado, agradeço mais uma vez pela pauta e vamos juntos. Que essa seja uma luta de todos nós, é a luta pela ciência. A gente fica por aqui hoje. Até uma próxima. Tchau. Com a apresentação minha, Carol Nogueira, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Daniel Miller. Pauta e produção, Danilo Santana. Operador de gravação, Nathan Kleiman. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros produtos em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.